Primeiro, uma ótima noite a todos. Começo desejando um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão aqui. Um dia importante, um dia que nos remete a muitas reflexões e que também dá força para que a gente continue aí uma luta de igualdade, né? E de reconhecimento também. Então, muito obrigada a todos pela presença. Um obrigado muito especial para o trio do meu coração, Ana, Roberta e Irene. Muito, muito, muito obrigada pela parceria de sempre, pela confiança e, mais uma vez, por aceitar aí fazer parte das minhas empreitadas e por hoje estarmos aqui reunidos à mesa. Então, hoje a gente vai fazer um esquema de mesa redonda. Então, vai ser um bate-papo informal, mas um bate-papo com conteúdo, onde o nosso objetivo é compartilhar um pouquinho da experiência clínica dessas três profissionais, três grandes mulheres que se dividem entre profissão, casa, afazeres e mãe, e marido, e um pouco de tudo junto e misturado. Nós selecionamos aqui 2 temas, 2 perguntas para a gente tentar conversar um pouquinho, construir um raciocínio, tá bom? Dentro daquilo que a gente observa que é uma demanda grande entre as pessoas que trabalham com disfagia, também por conta do nosso aprimoramento em disfagia, tanto com foco em adulto quanto pediátrico, que começa no dia 22 de março, está bem pertinho, e essas 3 professoras, 3 fonoaudiólogas que hoje fazem parte da nossa mesa, são professoras que compõem o nosso corpo docente, cada uma vem com a sua experiência e com a sua prática clínica, seu conhecimento científico. Então, a Ana Brandão abre o nosso aprimoramento no dia 22 com o módulo de neuroanatomofisiologia da deglutição. Depois vem a Irene, com todo o know-how dela em atuação em UTI, também pacientes de home care. Ela vem com o módulo de avaliação e depois, mais para frente, a Irene volta com o módulo de estratégias terapêuticas e dispositivos para a reabilitação da disfagia. E a Rô, que hoje também está aqui com a gente, a Roberta Busch, vem com o módulo de Parkinson, parkinsonismo e distonias. Toda a parte de avaliação e de reabilitação. Além das 3 professoras, nós temos mais 13 mestres que compõem o nosso corpo docente. Ontem aqui a Peta fez uma live com a gente, então quem não viu ou não teve a oportunidade, está salva lá no Instagram da GA de Cursos, e sexta-feira dessa semana nós vamos ter mais uma mesa redonda, mas aí de pediatria, trazendo professores do nosso corpo docente que atuam na pediatria e na neonatologia. Então, já deixo aqui o convite para vocês participarem. Hoje nós não vamos entrar em temas que abordam a neo nem a pediatria, porque tanto a Ana, quanto a Roberta, quanto a Irene trabalham mais na área dos adultos. Então, por isso, neuroadulto, porque o nosso aprimoramento é neuro. Disfagia neurogênica, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, quem quiser saber informações, vai lá no site da GA de Cursos, www.gadecursos.com.br. Coloquei aqui no chat. Ou, se quiser, me manda um e-mail e eu encaminho para vocês. Combinado? Temos um homem aqui na nossa sala, o Jardel. Boa noite, Jardel. Então, vamos lá, pessoal. Ana, Rô e Irene, querem falar alguma coisa antes da gente começar a nossa mesa? Querem se apresentar rapidinho ou só falar um pouquinho da maior atuação de vocês? Ou do módulo que vocês trazem neste nosso Eu acho que eu vou falar só oi, e eu acho que a gente pode começar, né? Então, vamos lá. Obrigada, Raquel, pelo convite.
por me incluir com essas duas, que eu sou super fã, além de amigas, colegas, profissionais. Uma honra mesmo estar aqui, viu? Eu também queria agradecer estar aqui com essas amigas, é sempre tão bom o nosso quarteto, né? Nossa piadinha inteira, né, do quarteto. E muito bom estar aqui nesse dia, né, tão especial, Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês. E bora começar. Vamos lá. Rô, então eu acho que vou começar por você. Posso? Na verdade, eu vou colocar aqui um panorama e que direcionado para as três, tá? Então, aqui é um ponto que aparece muito para a gente, vem muitas vezes essa questão, tanto nos módulos do aprimoramento, quanto nos cursos avulsos, que é a questão em relação a recebi um paciente, então o médico do caso encaminhou este paciente, solicitou uma avaliação fonoaudiológica para definir se esse paciente tem ou não a possibilidade de começar um processo de reintrodução de via oral. E aí a grande preocupação da equipe é porque eles acreditam que é um paciente com risco de aspiração silente. Um dos pontos do nosso aprimoramento, e aí vem a Roberta com o módulo de doença de Parkinson, parkinsonismo, e que muitas vezes os pacientes com esse diagnóstico chegam até nós com queixas de deglutição, além de toda a questão de comunicação, ou já vem com pigarros, já vem com tosse, e dependendo do estágio de evolução, chega sim uma avaliação fonoaudiológica, uma solicitação de avaliação médica para definir se esse paciente pode ou não seguir com a via oral, se precisa de ajuste, se ele realmente está aspirando ou não. Então, Rô, eu queria te perguntar, assim, dentro da sua prática clínica, o que você considera quando chega esse paciente com essa interrogação? Será que tem uma aspiração silente? Será que eu posso seguir com via oral? Né? O que você poderia compartilhar com a gente, assim, como pontos importantes que levanta a luzinha, assim, no seu olhar clínico e fala, preciso começar investigando por esse caminho? Bom, acho que a primeira questão que eu sempre trago é que a gente precisa de uma avaliação bem feita para a gente definir o que está acontecendo com o paciente. Entender qual é a doença que esse paciente tem, entender um pouco a fisiopatologia, o que pode, a doença pode causar no físico desse paciente. Por que eu falo isso? Falando um pouco sobre o Parkinson. Se esse paciente ele tem tremor, se ele tem rigidez, que são características clássicas da doença de Parkinson, provavelmente ele vai ter essas mesmas questões em órgãos fonoarticulatórios. Tremor, rigidez, que diminui a extensão do movimento e altera essa função de fala ou de deglutição, porque ele não tem capacidade de colocar a língua no ponto ideal, porque ele tem muita rigidez e acaba ficando mais lento e mais dificuldade de encostar as estruturas para criar pressão, tanto para fala quanto para deglutição. Então, o primeiro ponto é entender o caso, entender o paciente, entender a doença. Aí, eu acho que a gente entra para falar um pouquinho sobre os critérios de risco para a via oral, que eu considero. Acho que, primeiro, qual é o nível de responsividade, de cognição desse paciente, porque são fatores que interferem diretamente no risco. Se esse paciente não te responde, minimamente você precisa ter, e aí a gente precisa entender por que ele não responde, claro, mas a gente minimamente precisa ter uma fúrcula presente e com uma tosse efetiva, que indique para a gente que esse paciente, se ele tiver uma entrada de alimento na via aérea, ele vai ser capaz de expulsar esse alimento dali. Segunda questão é como é a coordenação dos movimentos do sistema estomatognático, dos órgãos fonoarticulatórios. Se essa coordenação for muito alterada, há grande risco desse alimento apresentar um escape posterior, esse paciente ter uma aspiração até antes da deglutição. A qualidade vocal, que a gente precisa
não só pensar na qualidade vocal molhada, que é o mais comum que a gente remete, né, quando fala em aspiração e penetração, mas também uma voz soprosa extrema, ela pode causar, sim, aspiração, uma astenia muito grave, que indica uma diminuição de resistência das pregas vocais. Conhecer qual é a mobilidade da laringe, a capacidade desse indivíduo ter uma boa mobilidade laríngea, que protege a via oral e evita estase alimentar. E eu sempre considero a ausculta de saliva como sendo a primeira questão. Se esse paciente ele tem um caminho adequado, né, dentro desses critérios de risco, eu vou oferecer a via oral, pensando em como que eu vou administrar isso depois. Se ele já tem uma via oral liberada, ele vem comendo, eu aplico os critérios, porque daí eu já identifico qual é o ponto que está alterado e como eu vou gerenciar isso depois. Para só fechar minha resposta aqui, pensando um pouquinho nos pacientes que eu vou discutir no aperfeiçoamento, que são os pacientes com doença de Parkinson, muitas vezes eles vêm, sim, com aspirações silentes, silenciosas, porque às vezes chega para a gente já com um quadro de disfagia um pouco mais avançado. E uma segunda questão que é muito importante é que quase metade dos pacientes com doença de Parkinson tem estase de alimento em hipofaringe, e isso, muitas vezes, ele pode não perceber, e a gente pode não captar também na clínica. Então, ele tem uma clínica absolutamente normal, mas ele pode ter estase de alimento e ter aspirações após. Então, são algumas considerações que a gente precisa entender. Acho que é isso. Ótimo. Então, a Roberta colocou alguns pontos aqui que ela considera como importante, né? Então, ausculta, tentar identificar se existem ou não possibilidades de estases, como está a qualidade e a capacidade de tosse, a capacidade desse paciente se proteger, a avaliação fonoarticulatória. E aí, tem mais outros 2 pontos que ela coloca, que para ela são importantes, e que começa, se a gente pensar no público de distúrbios do movimento, como Parkinson, parkinsonismo, ou quadros de distonias, que é a questão da rigidez, que é um ponto que se presente em outras patologias, ela clinicamente também pode se mostrar diferente do paciente parkinsoniano. E aí começa a mostrar para a gente a importância da compreensão de cada uma das patologias que chegam até nós. Então, se o paciente tem um quadro parkinsoniano que vem com uma rigidez, na hora que eu vou avaliar a mobilidade e a amplitude dos movimentos e o impacto disso na deglutição, pensando aqui no paciente que veio para avaliar se está ou não aspirando, é muito importante a gente conhecer que estágio de evolução dessa doença que ele está, como está a medicação, como está o acompanhamento e o controle desse paciente. E aí, eu vou fazer um link, ó, Ana, Irene, se vocês quiserem me cortar ou fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Eu só vou fechar aqui que a Roberta também lembra da importância da avaliação da qualidade vocal. E aí, se puxar também para o módulo de distúrbios do movimento, muitas vezes a gente pode encontrar com uma frequência maior uma voz soprosa ou uma voz astênica. E aí eu queria ver, dentro da prática da Irene, saindo de um paciente um pouquinho mais crônico, para entrar num paciente que vem com uma disfagia numa fase aguda, aquele que está na UTI, que internou há pouco tempo, que ainda está com um quadro clínico instável, e que vem também essa solicitação de avaliação médica. E agora? O paciente, por exemplo, AVCzou, está na UTI, está numa fase aguda, liberamos ou não liberamos a via oral para esse paciente? Será que tem risco de aspiração silente? Aí a gente vem para um outro cenário, né, com a mesma solicitação, avaliação fonoaudiológica da deglutição, existe ou não possibilidade ou riscos de reintrodução de via oral. O que você poderia compartilhar um pouquinho, Irene, do que você acredita que é importante neste momento e que a sua prática clínica aí
no seu dia a dia com esses pacientes também te mostram que é importante. Obrigada, Raquelzinha. Então, o cenário UTI, né, é um cenário bem particular e que você pega não só o paciente na fase aguda, como um paciente que já está crônico e vai para a UTI. A gente sabe que hoje em dia a gente tem UTIs específicas, né, a cardiológica, oncológica, neurológica, e tem os hospitais com a UTI geral. Então, a gente acaba pegando um paciente não só que AVCizou, ou um paciente com Parkinson, tipo da RO, mas que já tem outras patologias aí associadas, né? Outras comorbidades associadas que a gente sabe que podem ser agravantes e até piorar com alguma piora do quadro, né? Então, uma coisa vai desencadeando a outra, então a gente sabe que o paciente da UTI é um paciente realmente bem peculiar. E a tomada de conduta na UTI, apesar de eu falar que a UTI é um dos ambientes que eu mais gosto de trabalhar, porque é o local que você tem médico 24 horas ali, que você pode solicitar a qualquer momento, você tem fisioterapeuta à sua disposição também, ao mesmo tempo, você está lidando com um paciente, obviamente, grave, e que coisas que você talvez não, coisas que a gente faria na unidade de internação com mais ousadia por um paciente que está clinicamente estável, na UTI a gente se segura bastante em muitas questões, né? Tem intensidade de exercício, em condutas mais agressivas, né? No caso do paciente agudo, assim, complementando muita coisa que a Rô falou, pensando no paciente já mais crônico, mas a gente tem que ver o que a Rô comentou sobre a questão cognitiva mesmo, como que esse paciente, a gente tem diversos tipos de pacientes que tiveram um AVE e está numa fase aguda, mas aonde foi esse AVE, né? Como é que esse paciente está do ponto de vista cognitivo, como é que ele está do ponto de vista alerta, está mais sonolento, porque muitas vezes a gente sabe, por melhor que o intensivista seja, né, os médicos, por mais maior interação que você tenha naquela UTI que você trabalhe, muitas vezes chamam a gente em um momento que o paciente está ainda em delírio, só que você tem que tomar alguma conduta, né? Às vezes o paciente está em delírio pedindo super para tomar água, e aí você fala, meu Deus, está em delírio, você vai dar água para o paciente em delírio, mas o paciente está implorando por água, e aí às vezes até a gente sabe que isso acontece bem no cotidiano do médico pedir, vê se dá para dar alguma coisa, para ver se realmente ele vai, pelo menos, acalmar um pouco, né? Então, a gente lida com situações difíceis, com situações de risco, é um risco, né? Ofertar é um risco também, e para a gente ter certeza se esse paciente não está aspirando silente, teoricamente, né, o ideal, né, idealmente, a gente tem o exame objetivo, no caso, na UTI, fazer os exames, né, a nasoendoscopia e da deglutição, que a gente sabe também que não é uma realidade não só dos hospitais gerais do Brasil todo, mas até dos hospitais privados, a gente não tem, muitas vezes, essa facilidade no momento ideal que a gente precisaria desse exame. Então, muitas vezes a gente trabalha mesmo com a experiência clínica. Então, dependendo de como esse paciente está do ponto de vista de alerta, o quanto que ele contactua com você, a gente toma todos esses cuidados na oferta via oral com segurança, muitas vezes a gente até acha que dá para liberar alguma coisa naquele momento, só que a gente tem que observar esse paciente nessas 24 horas aí, se aumentou secreção ou se não aumentou secreção, quando a gente não tem nada objetivo que a gente possa realmente constatar, né, o paciente aspirou silente ou não aspirou silente, né, se essa é o X da questão aí para a gente dar via oral, a gente tem que observar clinicamente como esse paciente ficou do nível de saturação, batimento cardíaco depois, desconforto respiratório, se aumentou secreção ou não, se aumentou frequência de tosse. Pode ser que depois de 24 horas a fisioterapeuta relata, olha, desde que a fono deu um pouquinho de via oral, ele está tossindo mais, tive que fazer aspiração nasotraqueal, porque, enfim, saturação caiu, tosse muito secretiva, muito produtiva. Então, quando eu não tenho certeza se esse paciente está aspirando silente ou não, e preciso ofertar algo via oral para teste ou para dar uma resposta para o médico, a gente sempre aguarda as próximas 24 horas para saber o comportamento clínico para que a gente possa tomar uma conduta no dia seguinte, ou ser um pouco mais ousada, oferecer maior volume, e assim a gente tem que ir observando dia após dia.
Não sei se eu faltou alguma coisinha, Raquel. Ana, você queria complementar com alguma questão? A Ana, gente, vem com um módulo, com 2 módulos, mas o primeiro módulo dela no nosso aprimoramento é de neuroanatomofisiologia. E aí a gente aborda toda a questão da base do raciocínio e da compreensão de como a deglutição acontece, do que depende, o que está interligado. E aí tem alguns pontos que, independente da patologia de base, se o paciente é agudo ou crônico, são pontos que a gente precisa considerar como sendo de risco para a aspiração. Você queria complementar, ou poderia, Ana, complementar com algum ponto que você considera importante que a gente ainda não citou aqui, que pode ser um ponto de risco para um paciente? Então, eu acho que a Irene e a Roberta falaram, muito bem falado. Eu vou tentar olhar de um jeito mais global, né? Então, se a gente for parar para pensar, riscos para um paciente ser aspirador silente, que é o grande mote dessa pergunta, quando eu pego um paciente que já está muito desnutrido, que está desidratado, eu sei que ele tem uma condição de controle motor, uma condição de controle de proteção que pode estar reduzida. Então, isso é um marcador, né, que às vezes o paciente está ali falando, mas você vê ele com uma caquexia, você vê ele com vários sinais de desnutrição e de hidratação que faz eu pensar na organização de toda essa musculatura. Se a gente for pensar o desuso, né? Quanto tempo a gente chega naquele caso? Aquele caso já está com uma ingesta muito pequena, então os órgãos fonoarticulatórios, a laringe, a faringe, já estão trabalhando menos nisso, não é nem que às vezes não tenha capacidade, é que você vai tendo aí uma perda daquela função, que às vezes você até quando avalia, vê uma situação muito pior do que na verdade ela é. Se você persistir um pouquinho, isso tende a melhorar, assim, em 2, 3 dias, no máximo. A recusa é algo que me chama muita atenção nos aspiradores silentes, né? Então, assim, ele está sem se alimentar e você chega e você percebe que o paciente se tranca. Ele não está muito afim, ele só um pouquinho. Eu tenho sempre entender o que seria essa falta de prazer, essa recusa alimentar. Podem ser sinais de uma forma do paciente não conseguir falar, ele não está engasgando. Ele não consegue te colocar em palavras o desconforto, mas ele está recusando o treino, ele está recusando a alimentação. Então, acho que são outros pontos que junta com tudo isso. Então, toda vez que eu vejo um paciente com alteração do controle motor orofacial, principalmente se são múltiplos, lábio e língua, voz fraca e língua, isso são sinais muito importantes se você pensar, olha, pode estar bem mais desequilibrado do que eu vou observar agora na minha avaliação. Porque eu preciso do conjunto de todo esse funcionamento. Então, assim, como a Irene e a Roberta falaram, alteração de alerta, posicionamento, pacientes de traumas, né, os TCS, que você muitas vezes não consegue posicionar o paciente de uma forma adequada. Controle de saliva horroroso, quer dizer, tem tudo para estar desensibilizando. Eu acho que isso são todos pontos muito importantes para a gente pensar num aspirador silente. Eu acho que eu tento fechar de uma ideia mais global o que elas comentaram. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu concordo com todos esses pontos. E tem mais uma questão, a gente não vai entrar nela aqui agora, a não ser que vocês queiram fazer alguma pontuação específica, até as meninas citaram aqui no chat, que é a questão da avaliação em relação ao paciente traqueostomizado, então, seja ele na fase aguda ou na fase crônica, que é um ponto a mais e que também direciona o nosso olhar clínico para um outro caminho, dependendo da resposta do paciente, e que é uma questão que é importante, que a gente também tem que dominar, precisa entender, e que cruza com toda a questão também da fisiologia da deglutição. Então, o quanto essa traqueostomia impacta, e aí se a gente pensar que é um paciente que pode estar traqueostomizado, dentro do quadro que a Irene citou, ele está com um cognitivo alterado, ou para um quadro mais de agitação, ou para um quadro mais rebaixado, e aí se soma-se aos pontos que a Ana também
sinalizou, é um paciente que, de alguma forma, ele pode não estar te falando verbalmente, mas ele está te dando sinais de desconforto. E aí, se a gente parte lá para a rua, eu tenho uma voz ou uma ausculta que está me dando sinais, então todos são pontos que a gente precisa direcionar o olhar, avaliar com cuidado, detalhar cada um deles, para que a gente possa tomar uma decisão e ter uma conduta mais adequada e mais segura dentro de todos aqueles pontos que nós avaliamos. Então, eu vou começar a entrar agora num outro tema, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade. E aí, só explicando para o pessoal que está aqui, então, quando a gente montou os programas, os módulos do nosso aprimoramento, a gente foi pensando nesse raciocínio. Então, o passo a passo do conhecimento para que o aluno pudesse ir construindo e tendo base para que lá no final ele realmente tenha ferramentas para tomar condutas certeiras e assertivas. Então, a gente parte do primeiro módulo, que é bases neurológicas e fisiológicas, entra para a parte de traqueostomia no adulto e na criança, aí a gente vai para a avaliação, diagnóstico e conduta na pediatria e nos adultos. E aí a gente começa a entrar em questões bem mais específicas, passando depois pelas patologias, AVE, TCE, demências, AME, distrofia muscular, o Parkinson. E aí a gente entra nos módulos específicos de terapia e reabilitação. E aí, antes de entrar nesse ponto, eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês, que é, em que momento, aí para as três, em que momento vocês acham ser importante entrar na terapia com estimulação térmica? E aí eu penso tanto gelado quanto quente. Por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque é algo que a gente também vê muito comum em muitas terapias, um recurso utilizado e que muitas vezes de uma forma aleatória, então coloca lá na sacola e é como se usar o gelo ou usar o quente é bom para todos os pacientes e tem que entrar em todas as terapias. Então, como que vocês veem este recurso, se vocês acham importante e se sim, em que momento que vocês consideram ser importante utilizá-los? Eu vou falar muito geral, tá? Tá. Eu acho que a questão, quando você pergunta de termoterapia, ela é extremamente importante, mas você sabe que eu não gosto de pensar em reabilitação neurosensorial pensando só em temperatura. Eu acho que é a combinação com o sabor, com os proprioceptores, com os mecanorreceptores, quer dizer, todas as combinações, as modulações, as variações que a gente pode fazer, dá um resultado melhor em relação à temperatura. Mas se a gente tem que responder só a temperatura, porque o tempo é curtinho, eu gosto muito da ideia de você colocar, muitas vezes, para dar pista para os exercícios. Então, o paciente até consegue mobilidade, mas se você dá alguma pista sensorial, alguma pista térmica para esse paciente, ele vai ter uma melhor amplitude daquele movimento. Você guia a propriocepção dele. Então, eu acho que isso pensando no indireto, antes e durante o exercício. Claro, para todo mundo? Não. Tem pacientes que têm amplitude do movimento, que conseguem já entrar no exercício de força, não precisa. Mas muitos pacientes com aquela debilidade na execução do exercício, eu acho que é um super guia para a gente pensar em MO, para a gente pensar na organização de tudo isso para uma melhor deglutição. E em relação ao alimento, aí vai depender da fisiopatologia, para você decidir. Assim, complementando o que a Ana falou, num bate-papo aqui, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, nossa, não sei nem precisar quantos anos atrás, eu fiz um curso com a Ana Maria Forquinha ainda, quando ela dava muito curso aí na época do Cefac, e eu lembro que ela fez um curso que você tinha que fazer o curso em dupla, então uma pessoa tinha que fazer o estímulo na outra. Isso envolvia não só estímulo tátil, estímulo térmico e sabor, né? Uma coisa que a Ana falou que eu acho difícil falar de termia isoladamente,
quando você pensa intraoral, eu acho, principalmente, né? Porque intraoral você tem o tátil, né? Que você pode usar diferentes objetos, né? Tem gente que usa o que tem, né? De recurso aqui daquele momento, tem gente que consegue preparar uma terapia melhor com coisas bastante criativas. E eu, cada dia que passa, e fazendo esse curso da Ana, muitos anos atrás, me fez pensar. Cada um tem realmente uma percepção diferente. O mesmo estímulo que é feito em mim, que eu vou fazer na Ana, que eu vou fazer na Roberta, eu vou fazer na Raquel, cada uma sente de maneira diferente. Eu, por exemplo, eu tenho uma super dificuldade, minhas amigas já sabem, se tiver que me atender desfalho de várias coisas que não pode fazer. Por exemplo, se tocar com uma gaze na minha boca, eu tenho um super reflexo nauseoso, até desde ponta de língua, um negócio que me incomoda absurdamente. E a gente vê muito, quando a gente pensa assim, até em higiene oral, a fono não faz higiene oral e tal, mas vamos lá, a gente vai atender um paciente, começar uma terapia, tá com aquela boca cheia de secreção, com um catarro, você vai fazer a higiene para tirar aquele catarro, para você melhorar a amplitude de movimento, para o paciente ter uma percepção maior. Desde aquela gaze que você introduz para tirar aquela gaze umedecida, eu já estou pensando que você já está fazendo um estímulo tátil, você já está fazendo um estímulo até térmico, né? Você já está começando daí, né, o estímulo. Então, acho que isso é uma discussão super ampla, né, Raquel? Eu acho que dá muita discussão, e o que seria ideal, o que seria melhor, o quente, gelado, por exemplo. Eu me dou muito melhor com morno, por exemplo, se você entrar com gelado na minha boca. E pode ser que você fale, bom, mas a Irene, na verdade, ela precisa de estímulo para iniciar a deglutição, então teria que ser uma coisa mais gelada, porque o morno, na verdade, vai relaxar, enfim. Então, tem todas aquelas discussões, mas eu também não acho que é uma regra, né? Depende do que depende de qual é o seu objetivo, depende do que você quer estimular. Não sei o que você, Ari, pensam sobre isso. Eu vou dar uma fechadinha, assim. Vou dar um exemplo. Se a gente está lá, no seu paciente, que a gente falou na pergunta anterior, ele está lá no leito, ele está um pouco mais relaxado, ele tem um escape de saliva extraoral, você vê que tem estase, a frequência de deglutição está muito reduzida, ele já foi bem posicionado, e a coisa não está acontecendo. Você acha que se eu utilizar um quente ou um frio associado com outras estratégias, seria interessante pensar, neste caso, você iria mais para o quente ou mais para o frio? Exatamente aqui, ó. Agora, o que eu acho mais importante são as combinações segundo o paciente. Então, se ele prefere doce, não adianta eu querer colocar uma sopa morna, porque isso não vai ajudar ele. Entendeu? Por mais que a fisiopatologia me peça morno, se não é o que ele gosta, a temperatura não vai prevalecer. É a combinação que vai prevalecer, que é a bendita individualização, a customização da terapia, né? 2 AVEs iguaizinhos, 2 Parkinsons iguaizinhos, com o mesmo médico, a mesma escala, não vão ter essa resposta agora, de jeito nenhum, entendeu? Eu acho que a base, óbvio, é fundamental a gente ter, né? Mas o olhar clínico também é fundamental. É igual manobra, né? Vira a cabeça para o lado direito, vira para o lado esquerdo. Teoricamente, paralisia do lado esquerdo, você vira a cabeça para o lado esquerdo. Quantas videofluas que a gente faz que a gente vê que o contrário é melhor, né? Então, fisiologicamente, a gente sabe que do lado esquerdo seria melhor se a paralisia fosse do lado esquerdo. Mas quantas vezes a gente vê que é melhor do direito? Então, tem que olhar o paciente como ele mesmo, né? Eu complementar algumas questões que eu lembro que quando eu fiz um curso de neuro lá com a Adriana Leico e a Ana Paula foi minha professora, ela disse, ela falou uma coisa que me marcou muito e que eu comento em todos os meus cursos, né? A gente tem uma forma de avaliar a sensibilidade, né, de uma maneira muito pobre, né? A gente faz, às vezes, toques, e esses toques são de pressão, se a sua mão está mais gelada ou está mais quente, tudo muda, né, conforme você faz a tua avaliação. E isso sempre me chamou muita atenção, porque eu não tinha parado para pensar o quanto realmente a gente tinha uma avaliação sensorial ruim. E a gente tem tanta coisa para olhar, a gente poderia fazer coisas diferentes, né? A gente tem, às vezes,
instrumentos com diferentes tipos de formas, que você põe um desenho na frente do paciente de triângulo, bola e quadrado, e você põe um triângulo mini na boca dele para ele sentir. É um tipo de sensibilidade. Mas a gente não consegue fazer tudo isso em avaliação. A gente teria que selecionar o paciente para fazer uma avaliação talvez mais específica. Eu penso muito em quem é o paciente que eu estou atendendo, para falar em estimulação térmica. Eu penso se esse paciente tem, pela doença, ele tem mais tendência a ter uma alteração de sensibilidade ou não. Eu faço realmente um teste, eu tento um teste um pouquinho mais preciso, que eu acho que é o estesiômetro, o uso do estesiômetro em avaliação, que ele me traz algumas coisas mais específicas de uma sensibilidade fina. Eu faço sensibilidade fina e grosseira. Na avaliação, se eu achar que tem algo errado, eu parto para alguma coisa mais específica. Sabores, temperaturas, aí a gente aprofunda aquele tema de avaliação. Eu tento também associar com os dados da minha clínica. Existe um escape posterior antes da fase faríngea? Se existe, qual é o motivo? É porque ele não tem mobilidade de língua ou porque talvez ele tenha menos sensibilidade? E para isso, que tipo de estímulo eu vou usar, né? Será que sempre... Eu vejo muito banalizado o estímulo tátil-térmico gustativo com gelo e limão. Acho que é um pouco banalizado isso. E a gente tem que pensar que gelo e limão aumentam saliva. O paciente dá conta de deglutir tudo aquilo que foi produzido durante o estímulo. São questões que a gente tem que balizar, como a Irene falou, né? Acho que eu estou só tentando complementar o que vocês falaram, né? Quem é o paciente? Como que é a clínica desse paciente? Eu já atendi uma paciente que tinha um parkinsonismo, então tinha muita rigidez, e de repente ela falou, não consigo mais comer, não consigo mais comer. E eu fui avaliar a deglutição dela, estava num processo já de terapia, fui reavaliar a deglutição, e ela não conseguia comer a salada de jeito nenhum, ela põe na boca e parava. E aí eu falei, então vamos tentar. Ela falou que era só salada. Eu falei, então tenta agora comer o macarrão. Aí o macarrão ela comeu super bem, o macarrão estava quentinho, né? Eu falei, então agora, depois que você terminou de comer, você volta a comer a salada. Aí ela comeu bem. Então, para aquela paciente que tinha muita rigidez, aquilo que era um térmico mais gelado, dentro até da temperatura que a gente vai comer uma salada mais geladinha e tal, ela ia mal. Então, esta paciente precisava de um aquecimento prévio, uma mobilidade de órgãos fonoarticulatórios para depois eu começar. Então, isso que a Irene falou no final, acho que é muito importante. Qual é a clínica do seu paciente, o que ele tem? E aí juntar com isso que a Ana falou também, né? Das estratégias em que você não vai usar uma coisa única. O que me incomoda um pouco é a banalização do estímulo, sempre o gelo com o limão. A gente tem que ampliar o olhar, como a Ana falou, de usar todos os tipos de informações de input sensorial. De que forma você vai fazer isso e para qual paciente, tá? Então, acho que queria complementar essas questões que eu sempre trago, né? Na hora da gente pensar nesses estímulos, pensando no térmico. O detalhamento dessas questões, né, que tipo de combinações a gente observa e a literatura vem mostrando que respondem melhor, se é o quente e o azedo, o gelado e o azedo, o morno com o doce. Então, quais as combinações, as texturas? A Ana até tem um dos cursos dela que ela traz bastante essa questão, mas a gente entra um pouco nisso, pensando na fisiologia, na resposta muscular, na entrada sensorial, no módulo 1, e a gente vai ter um módulo no aprimoramento que vai abordar só estratégias sensoriais para o ajuste motor dos movimentos importantes para organizar a deglutição. São 2 módulos, um com a Renata Guedes e um com a Silvia Mas, com conduções diferentes, mas que a gente vai abordar estratégias e como selecionar as entradas sensoriais para o seu paciente. Lembrando que é importante a gente saber a fisiologia, é importante a gente saber qual é o quadro específico e a individualidade de cada um dos nossos pacientes, porque não dá realmente para colocar tudo num pacote só, né? E sair usando Raquel, a mesma coisa para todos. Oi, Ana. eu acho que tem 3 palavras que eu falo, que eu penso em terapia, quando você pensa em sensibilidade. São as 3, é a chave: modulação,
Então, assim, você pega, não importa se você está trabalhando frio, se você está trabalhando quente, se você está trabalhando salgado, se você está usando utensílios, pensando nos mecanorreceptores, modulação, as combinações para aquele paciente e a variação do estímulo, porque senão qualquer estímulo deixa de ser estímulo, ele perde o seu objetivo. Então, quando a gente pensa nessas 3 palavras, elas dão contorno para a prescrição da reabilitação sensorial. Eu acho que é isso que eu queria... São 3 palavras. Perfeito. Pessoal, vocês estão gostando? Está fazendo sentido para vocês esse nosso bate-papo? Tem uma frase que, gente, desde que... Desculpa aqui o barulho da rua. Desde que eu comecei a estudar disfagia lá atrás, das minhas primeiras aulas, eu sempre ouvi, para aprender a deglutir, só deglutindo. Reabilitar a deglutição tem que ser deglutindo. E aí eu queria puxar um pouquinho essa frase e fazer um link com o alimento em si, com o volume, com a presença do alimento. Então, o quanto que, para vocês, o uso do alimento ele é importante como estratégia de reabilitação. E aí, aonde que entra o uso desse alimento, já pensando num volume, não em estímulo gustativo, dentro da terapia? É uma pergunta muito ampla, tá? Mas eu queria só jogar para a gente trazer um pouquinho dessa questão do quando eu uso o alimento no meu atendimento. Tem um perfil de paciente que é mais indicado ou não? Porque muitas vezes a gente escuta isso, tem que oferecer alimento para todos os pacientes, senão a gente não consegue reabilitar a deglutição. Será que é assim mesmo? E agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso começar lá da UTI, né? Porque da UTI aí vai chegar para a Roberta e para a Ana no consultório, a Vera Leite. Mas aí é que está, né, Raquel? Depende, né? Depende do que esse paciente tem de base, depende de várias questões aí. Então, se você pegar um paciente que está um tempão na ventilação mecânica, ficou um tempão agora que ele está desmamando, agora que ele está ficando meia hora nebulizando, ou no máximo 1 hora nebulizando, nunca foi realizado estímulo algum, não é momento de você dar via oral para esse tipo de paciente que está... se a gente for pensar que 1 mês você não usando a musculatura, né, pela literatura você perde 40% da força muscular, como é que deve estar a via oral de um paciente que está 1 mês sem comer, sem exercitar a musculatura, sem estímulo sensorial algum, né? Então, de fato, eu acho que você tem que olhar algumas coisas prévias, né? A frequência que esse paciente deglute, se você fizer um estímulo tátil, térmico, gustativo, que não tenha volume, mas para observar como é que essa frequência de deglutição, a gente sabe muito bem que muitos pacientes que você faz um tátil térmico, ele não responde, ele não tem resposta de deglutição. Quando você dá um volume, ele tem resposta. A gente sabe que isso é real, né? Porém, um paciente que está muito tempo sem estímulo algum, você de cara oferecer uma colher, não vou dizer que eu nunca fiz isso, mas seriam por causas bem peculiares, com solicitações médicas bem específicas, mas geralmente não. Então, eu tenho que entender esse histórico, eu tenho que entender como é que esse pulmão está, as condições respiratórias, o que a físio me relata, como é que ele está do ponto de vista clínico, se ele está realmente estável já há algum tempo, para eu pensar em já entrar com volume. Então, se pegar um AVE, né, como você falou, em fase aguda, dependendo do AVE, a gente espera, né, 2, 3 dias para você ofertar volume via oral. Dependendo do caso, você já pode dar via oral, porque a pergunta é, libera via oral ou passa a sonda, né? Então, depende, tudo depende, né? E eu acho que a gente vai discutir isso, iríamos discutir bastante isso no aprimoramento, né? Em diversas aulas, inclusive. A Marina Padovani, inclusive, que vem com o módulo de AVE, TCE e demências, tem uma parte do módulo em que a gente entra bem nesse tema, porque a resposta motora frente à oferta do alimento
Pensando, se a gente pensar no mesmo volume, o mesmo tipo de alimento, para um paciente com TCE, uma lesão supratentorial, e para um paciente com AVE, que teve, por exemplo, uma lesão infratentorial, vai ser completamente diferente o raciocínio, espera-se, na grande maioria das vezes, um padrão de resposta motora diferente, e aí a gente vai conduzir diferente as escolhas em relação ao volume, à forma de oferta, ao tipo de estímulo que a gente vai fazer. Então, eu vou só deixar essa curiosidade aqui para vocês, porque a Marina vem aí com muito detalhamento também em relação a este tópico, no módulo de AVE, TCEs e demências, que são patologias diferentes e que podem apresentar, e que na grande maioria das vezes, apresentam comportamentos motores e sensoriais diferentes frente ao mesmo estímulo. E aí a gente vai precisar do raciocínio clínico, de um olhar clínico e do conhecimento da fisiopatologia para definir as condutas. E o paciente que a Irene acabou de dar aqui o exemplo, se ele tiver em ventilação mecânica, e é independente da patologia de base, ele ainda tem associado toda a questão do impacto da ventilação, que aí também exige de nós, terapeutas, um olhar clínico diferenciado, tem que ser amplo, eu tenho que, né, olhar todos os pontos que podem estar impactando na deglutição. A Ana está aí, ó, já conheço, ela está assim, ó, ela está pensando e está querendo... Sabe, Não, vou deixar a Roberta falar primeiro. O exemplo do paciente dela, ele não fala, mas eu estou vendo que tem uma recusa, que tem uma resistência, ela está assim, ó, a cabeça dela, conheço já assim, ó, de longe a expressão. Ô, Rô, você quer falar? Olha, eu acho que a gente tem alguns momentos, né, para a gente pensar a introdução desse alimento, né, em terapia. Primeiro, definir o objetivo, por que esse alimento vai entrar ali como modulador. Então, é um paciente que não tem a via oral, não está com a via oral, eu vou reintroduzir a via oral. O que me norteia? Os meus critérios de segurança para a oferta de via oral, que foi o que a gente falou lá no começo. Outra questão, nesse período que ele ainda está sem a via oral, eu consegui sanar as questões que estavam alteradas. Então, esse paciente tinha escape posterior, porque tinha uma ejeção ruim, uma mobilidade de língua ruim. Tinha um tempo de trânsito oral, porque a língua estava lentificada, com movimentos involuntários e com muita incoordenação. Ele tinha uma anteriorização do ocioide muito ruim. Então, a laringe não tinha uma boa mobilidade e, por isso, tinha bastante estase com aspiração após. Bom, eu trabalhei esse paciente. Eu fiz lá os exercícios para ele. E agora, toda vez que a gente faz terapia, a gente, de uma certa forma, reavalia o paciente, eu percebo que estas questões estão melhores. E eu já tenho, nesse meio tempo, aquele treino, muitas vezes, sem volume, com algum estímulo, né? Como a Ana falou perfeitamente, achei demais as 3 palavras dela, né? Quando eu já modulei, quando eu já consegui fazer algumas questões ali, e percebo que a deglutição que ele tem de saliva já está adequada e que todas as questões eu já trabalhei, e com um aparente desempenho melhor dessas funções. Aí eu começo a reintrodução da via oral. E a gente sempre tem, assim, sempre com pastoso, né? Acho que tem mais uma questão por aí, né? Que são coisas que eu sempre acabo discutindo nas minhas aulas, porque eu acho que a gente tem que repensar qual é o tipo de consistência para qual paciente. Às vezes não é o pastoso, então a gente precisa pensar nisso, né? E entra nesse momento essa entrada do alimento entra agora como parte da terapia direta ali. E nesse momento, acho que também uma outra questão importante, que junta um pouco daquele sensorial que a gente estava falando, né, da modulação com a ação motora, que nem sempre o paciente que ficou muito tempo, né, sem comer, ele tem agora uma primeira dificuldade a hora que você coloca o alimento. E na hora que ele tem algum erro, né, algumas pessoas entram em desespero. Não, deu tudo errado, ainda não pode, então suspende tudo. E às vezes ele precisa
desse erro inicial, porque às vezes ele mesmo diz, eu acho que eu estava com tanta vontade que eu comi rápido demais, que eu botei muito volume na boca. Ele percebe, e aí ele mesmo tem a capacidade de se modular, porque ele já tem o estímulo sensorial, porque você já trabalhou as questões motoras, você já trabalhou aquela coordenação, a gente tem que dar chance para ele, né, de tentar novamente. Então, eu vejo muito o alimento entrando nessa reintrodução de via oral, ou se você modificou, eu vejo muito a gente fazer, principalmente nos pacientes, né, com Parkinson, parkinsonismo, a gente tirando o líquido fino, muitas vezes, para passar para um líquido mais espessado. Esse paciente tem condição de tirar o espessamento para voltar para um líquido fino? Então, eu preciso trabalhar essas questões, e aí, aos poucos, eu vou treinando com ele até que ele consiga comer, tomar um líquido mais fino, né? Então, acho que essas questões, elas são importantes, e a alimentação entra muito nesses momentos, né? Perfeito, Rô. Obrigada, Ana, Rô, Irene, por todas as contribuições. Deixa só eu falar uma coisinha a mais que eu não vou me aguentar. A gente deixa. Olha só, eu acho que sem dúvida nenhuma, benefício tem que ser maior que o risco. E isso é uma coisa muito da terapeuta ali naquele momento. Às vezes são situações muito arriscadas, mas o terapeuta já tem um manejo, já tem... você sente ali... Não tem como falar que a gente não tem um feeling. Claro que quanto menos experiência, menos feeling, mas você só vai ter esse feeling fazer. Só que quando a pergunta foi assim, me chamou a atenção. Aonde entra o alimento na terapia? Para mim, entra em todas as terapias quando eu penso no que é... não é só a entrada do alimento ofertando o volume. Porque se eu estiver fazendo num paciente que não tem indicação de via oral, que o risco é maior do que qualquer benefício neste momento, mas eu pedi para ele fazer os exercícios, prestem atenção, com o olfato sendo guiado, com o sabor, com a visão, o desempenho do exercício é outro. Então, tem pacientes que eu vou entrar, que eu não vou ofertar nada, porque eu não me sinto segura, mas pode vir a sopinha que ele gosta, ou então eu abro lá no iPhone uma imagem daquele, porque você vai fazendo integrações. A circuitaria neuronal, ela trabalha, ela te facilita para que até o teu exercício isolado, ele vá em direção à função. Então, quando entra o alimento, para mim é sempre, desde que a gente não esteja falando de volume só. Eu sei que a tua pergunta era volume, mas eu acho que a gente tem que pensar maior do que a propriamente dita a oferta da colherada, do canudo, do gole do paciente. Mas quando a gente entra nesse ponto que você sinalizou, Ana, você está preparando o paciente para receber esse volume que eu perguntei, e o volume, e o alimento. Então, com certeza, o padrão motor oral que ele vai apresentar vai ser muito melhor ou com mais qualidade do que se eu chegar com o alimento de cara sem um preparo anterior. Então, o sim, faz todo psicanalista chama sentido. isso de setting terapêutico. Você tem que montar o setting. E montar o setting é ter olfato, é ter visão. Você levantou as paredes daquela tua terapia. Isso faz toda a diferença para facilitar a segurança da oferta. E em muitos casos a gente observa que tem fonoaudiólogos que esquecem desse preparo e querem ir direto ao ponto. E que direto ao ponto é esse? Que não primeiro preparar a casa para receber o convidado, né? Se o convidado chegar com a casa desorganizada, ele não vai desfrutar como poderia. E aí eu vou começar a caminhar aqui para o final, vou puxar uma frase que a Roberta falou agorinha há pouco e vou fazer uma pergunta para a Irene. A Rô falou assim agora, uma das últimas falas dela. Toda vez que atendemos o paciente, nós reavaliamos. E aí, a gente começa a pensar numa palavrinha que chama prova terapêutica. E eu queria perguntar para a Irene, porque a Irene tem um módulo que ela vem no aprimoramento, um deles, que é o de estratégias, manobras e dispositivos. Qual e quando utilizar na terapia da disfagia. Esse é um módulo da Irene. E aí, Irene, eu queria te perguntar assim, se eu estiver realizando um treino, pensando em ativar musculatura de laringe, musculatura de língua,
para esse paciente disfágico. Tem alguma prova terapêutica que você costuma utilizar? Nossa, Raquel. Com uma frequência maior, ou alguma que você poderia compartilhar com a gente assim, eu quero ver se meu exercício ou minha estratégia está dando uma resposta positiva para melhora de elevação de laringe. Então, o paciente volta na sessão seguinte, que prova terapêutica que a gente poderia, né, realizar com ele nessa reavaliação, até para saber, sigo com esse programa, preciso fazer algum ajuste ou já posso modificar a estratégia? Não, a pergunta é bem difícil, hein? Não vale ela ser só direcionada a mim. As minhas Então, não precisa ser direcionada para a também, Irene. tá? Pode ser direcionada para o trio. É para o trio, tá? Mas só introduzindo, bom, em primeiro lugar, né, quando a gente fala de manobras, provas terapêuticas, é muito comum, principalmente quando a gente recebe laudo de exame videofluoroscópico, por exemplo, manobras de deglutição múltipla, deglutição com esforço, não foram efetivas. A gente vê isso direto. Mas não foram efetivas naquele momento do exame. Uma coisa que eu sempre falo é que não significa que elas não serão efetivas, porque tudo você tem que treinar, né? A deglutição com esforço, ela tem que ser treinada, manobra de queixo baixo, ela tem que ser treinada para ser efetiva, pode não ter dado resultado naquela hora, mas não significa que ela não dará. Aí, se você pega até a fala da Bunny Martin Harris, ela coloca as manobras como realmente, de fato, exercícios, né? São exercícios, você pode treinar a manobra a terapia inteira, que é um baita exercício, né? Falar que eu uso de prova, assim, para melhorar, né, elevação laríngea, para ver se realmente elas funcionaram, para elevar a laringe, ou melhorar a pressão de língua, por exemplo, é difícil responder essa pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que você tem que ver, existem várias, se for pensar em elevação laríngea, Ana Paula e Rô podem me cortar, por favor, mas a gente sabe que existem várias com comprovação terapêutica de elevação laríngea, né? Então, a gente sabe, por exemplo, manobra de Shakir, Mendelssohn, é uma das que tem mais evidência científica, porém, a gente pega um público também que não responde a nada, né? Aí a gente não pode pensar nesse público que não responde a nada, e as dificuldades que a gente sabe que a manobra de Shakir tem. Mendelssohn, a meu ver, é mais dificuldade do próprio fonoaudiólogo para orientar do que do próprio paciente para fazer. Eu acho que a gente acaba não usando muito essas manobras que a gente tem evidências ou outras coisas. Então, por exemplo, hiperagudo, né? Então, a gente vê muita gente fazendo né? Pedindo hiperagudo. E o que a gente tem de evidência forte que hiperagudo, de fato, melhora a elevação laríngea? Tem alguns estudos que mostram, né, que você, de fato, você mobiliza a laringe, trabalha a parede lateral de faringe e tal, mas você também não pode usar a tarefa fonatória hiperagudo e falar, bom, se ele faz um bom hiperagudo e a laringe eleva, significa que ele tem uma boa deglutição. Não, né? A tarefa de fala ela não pode ser comparada à elevação laríngea durante a deglutição. Então, para que a gente possa, de várias que existem, que a gente optar por usar como recurso, talvez pela facilidade que o paciente tenha naquela execução, a gente tem que ter um tempo de execução, né, para ver o quanto que aquilo que a gente escolheu, você consegue transferir para a função, né? Então, não sei, Roberta e Ana Paula, falei, mas eu acho que uma pergunta difícil de responder, assim, qual estratégia que eu uso para elevação laríngea? Aquele momento, por exemplo, estou na UTI. Na UTI eu não uso de recursos de dispositivos. Por exemplo, abertura mandibular com resistência. A gente sabe que a gente ativa bastante musculatura supraioide. Não é uma estratégia fácil de trabalhar essa musculatura num paciente que está na UTI, você não tem dispositivos, talvez, para trabalhar, né? Então, eu acho que depende do momento, da circunstância, e a gente tem que ter realmente o foco, né? De quantas repetições, quantas que ele consegue, para a gente poder estar reavaliando o quanto que a gente consegue transferir, né? Para depois de um tempo, falar, olha, foquei nesse exercício e a gente realmente teve resposta na função da deglutição. Mas aí você também já respondeu, Irene. Você pode usar como prova terapêutica o padrão de resposta de elevação ou abaixamento de laringe isolado na deglutição,
o tempo, a amplitude desse movimento, né? O número de séries. Então, se ele começa um prato, qual é o padrão de deglutição no começo, no meio e no final dessa repetição, né? Puxando, fazendo o link com a sua fala. Pode ser uma prova terapêutica, porque a gente está reavaliando o padrão. Não sei se a Ana ou a Roberta concordam. Melhorar o aprendizado motor, né, daquele movimento. Quando você tem recurso do biofeedback, é muito legal, né, para ver isso. Isso eu vou falar um pouco no meu módulo também, né, de um dispositivo novo que eu trouxe agora dos Estados Unidos, que é interessante para que possa ver, não necessariamente usá-lo, né, mas existem outros recursos, mas só para a gente fazer o link né, do que você pode ver, de como que ele responde, né. Eu acho que isso que a Irene falou é muito interessante, né, porque realmente é até um princípio de neuroplasticidade, né, que a gente tem a transferência, né, se você faz um exercício de fala para trabalhar a deglutição, como o exercício super simples que a gente usa, o K, né, para ejeção de língua, se você só faz K, é como se o cérebro só pudesse entender que você está trabalhando a fala. A gente precisa transferir isso para uma atividade que junte a informação para a deglutição. Você vai ativar o cerebelo, que ele vai usar aquela força para deglutir na sequência, ele vai entender essa sequência motora, né? Você vai fazer um estímulo, às vezes, gustativo na sequência. E realmente a gente, às vezes, fica só pensando, elevação laríngea hiperaguda. Eu tenho uma paciente com parkinsonismo, ela não consegue fazer hiperagudo sob hipótese alguma, mas na deglutição dela, ela tem uma boa elevação laríngea. Então, não é uma coisa que se corresponde. Para alguns pacientes, a gente percebe que tem o auxílio, que ajuda, né? Desde que você depois faça esse princípio de transferência. Porque você fazer hiperagudo, o cérebro inteiro está trabalhando voz. Ótimo. Trabalhei elevação laríngea, fazer um hiperagudo maravilhoso, né? Mas você não transferiu para a função, né? E o cérebro não tem uma mudança na sua representatividade motora lá né? No homúnculo motor, se você não tiver função. Tem que ter a função associada. Então, acho que essa tua fala foi super legal, Irene, é isso aí. Acho que é você entender como que você vai fazer, como que eu vou usar com essa paciente que tem rigidez, que não eleva a laringe no hiperagudo, como é que eu vou trabalhar com ela essa elevação para manter esse padrão, já que o quadro dela é evolutivo, rapidamente evolutivo, inclusive, né? Como que eu vou fazer para ajustar isso? Eu vou ter que dispor de outras técnicas, né? Incluindo, por exemplo, a eletroestimulação, que é uma coisa que eu uso bastante, né? Que a gente pode ter um apoio da eletroestimulação e entre outras coisas que aí a gente vai poder aprofundar um pouco mais nos módulos, né? Quer compartilhar alguma coisa, Ana? Ou ok? Eu acho que é isso aí. Agora, Irene, elevar e anteriorizar, né? Eu acho que se a gente soma a anteriorização na elevação, fica mais próximo do que a gente quer, na verdade, né? Então, eu acho que é uma super prova terapêutica você ver se essa escala que o paciente conseguiria fazer, mas não só na elevação associando a anteriorização, né? Que é isso que a gente quer, na verdade. Gente, eu estou adorando o nosso papo. Espero que vocês também. Eu tinha mais 2 perguntas aqui, mas eu acho que a gente vai começar a encerrar por aqui, senão vai ficar muito tarde. A gente já ultrapassou o nosso tempo. Quero agradecer todos vocês que estão aqui presentes. Espero muito que nosso bate-papo tenha, de alguma forma, contribuído para a construção de um raciocínio clínico, ou para lapidar um raciocínio, ou para trazer dúvidas, para despertar a vontade de querer saber mais, de querer estudar, de ler. E reforço aqui o meu convite, quem quer se aprofundar na área da disfagia, corre no site, dá uma olhadinha no nosso programa, que ele está incrível, vale muito a pena, realmente é um mergulho num aprimoramento, é um mergulho em conhecer, em estudar, com as maiores referências do nosso país na área da disfagia. Então, muito obrigada. Na sexta-feira, agora, desta semana, a gente tem um encontro com a Karina Biller, com a Rita Lopes e a Silvia Marra,
aqui no Zoom. Então, quem quiser participar, se inscreve lá pelo site. E a gente vai falar de disfagia pediátrica. Vai ser um esquema muito parecido com esse que a gente fez hoje, mas são outras perguntas. E o foco vai ser a atuação com os bebês e com as crianças disfágicas, tá? Rô, Ana, Irene, minha enorme gratidão, muito obrigada, mais uma vez. Nos encontramos lá no aprimoramento, que começa dia 22 de março, já esse mês. Então, todos são 18 módulos, 14 professores, todos os módulos ao vivo, pelo Zoom. Todas as aulas ficam gravadas e cada módulo o aluno tem 5 meses para rever quantas vezes quiser. Então, não dá para falar, ai, não consegui, não tive tempo, ai, não vou poder estar no ao vivo. Não tem problema, porque dá para fazer toda a revisão acessando a gravação, tá bom? Aproveitem. Quem ainda não fez, que quer se aprimorar, venha. E quem já fez, olha lá o programa, porque tem módulos inéditos e professoras também que entraram agora, nesta 4ª edição, e que não estavam nas edições anteriores. Os módulos, por exemplo, de neuromuscular, que sempre eram abordados, todas as questões dos neuromusculares a gente compilava em um único módulo, agora a gente separou em 2 módulos. A parte de reabilitação e avaliação na UTI e home care, nós separamos em 2 módulos, então a carga horária aumentou, o conteúdo aumentou e o acesso também à gravação aumentou. Então, venham. Se vocês conhecerem alguém que acredita que pode colaborar, também indiquem, tá bom? E qualquer dúvida, me chamem no privado. Amanhã, eu encaminho para vocês o acesso à gravação desta aula, que fica por 2 dias só. Ai, não consegui ver tudo hoje? Tem amanhã e sexta-feira que dá para vocês revisarem. Depois sai do ar. Combinado? Vocês gostaram? Escrevam aqui para gente. Valeu a pena ficar até agora aqui, plena... Que dia é hoje? Quarta-feira, um dia que foi aqui em São Paulo, pelo menos, uma loucura, um trânsito absurdo, muita chuva. Valeu? Ah, que bom! Então, podemos dormir tranquilas. Missão cumprida, meninas. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Beijo no coração. Ó, espero vocês sexta-feira lá no bate-papo de pediatria, tá bom? Perfeito. Fiquem com Deus. Muito obrigada.